Deputado Arlindo, qual modelo o senhor acredita que é mais adequado com a realidade brasileira, né? A gente sabe que, por exemplo, El Salvador é um país bem pequenininho, a Argentina agora está implementando essas inovações com o Milei, e no Brasil o Lewandowski, a gente trouxe aí um depoimento dele antes de ser ministro, mas tem essa visão aí que a gente trouxe nessas aspas. O que o senhor acha que deve ser a gestão dos presídios no Brasil, em qual caminho? Bem, primeiro que, digamos, um objetivo nobre é que não haja crime. Segundo, se alguém cometeu crime, na minha opinião, tem gente que é passível de ressocialização, mas com certeza há um conjunto que não é passível. Mas deixar o preso sem ter a audiência de custódia, evidentemente que não é correto, é só se colocar no lugar de um inocente que está preso, né? Pode ser que seja a minoria que seja inocente ali, mas de qualquer maneira eu acho que precisa funcionar bem o sistema, ponto. Porque aí a decisão se libera, se não libera, não é do Lewandowski, é do juiz. Não é isso? Então, não tem jeito se a gente tiver que colocar por trás de cada juiz um fiscal dele, não tem jeito. Entretanto, aí eu quero usar um pouco da verve do Salles. Então, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça. No início, aquilo foi pensado por pessoas díspares, Requião, senadores, Antônio Carlos Magalhães, e quem ficou, digamos, na memória do tema foi Antônio Carlos Magalhães. E ali, nitidamente, digamos, havia um choque de percepção e de poder. Então, uma composição do Conselho Nacional que tem muitos representantes, digamos, da própria categoria, eu não defendo que não seja justo. O meu temor é que seja, digamos, justo para a sua equipe, mas não necessariamente justo para a sociedade. Então tem aí, eu acho, um corporativismo, seguramente, e que nós precisamos, portanto, abrir essa caixa preta. Terceiro ponto. A privatização no Brasil ele existe. E foi uma proposta, não sei se foi na época da presidente Dilma, que defendeu que houvesse uma parceria público-privada. Eu não acredito muito também em parceria público-privada. Tem um aspecto que eu levo a sério. Se o Estado não tem dinheiro, e você vai esperar o Estado ter dinheiro para resolver um problema onde as pessoas morrem, aí eu fico a favor da parceria público-privada, defendendo sempre 1% a mais na mão do Estado. Por quê? Quarto, com a privatização, aqui no Brasil, o custo do preso, digamos, num ente estatal, é R$ 1.800 mês. Quando é privatizado, é R$ 2.800. Então, assim, tem uma margem que precisa ser explicada, porque aqui contraria, digamos, a visão geral, ideologicamente consolidada, de que o serviço público ele é gastador. Nesse caso, não. Quinto, é justo se dizer que tem trabalhos que mostram que a superlotação de presídios, no caso do privatizado, não funciona assim. Sexto, qual é o risco? É que na medida que há interesse de lotar o presídio para ganhar dinheiro, porque ninguém vai administrar ali como se fosse a Irmã Dulce, não, vai ali a empresa que quer ganhar dinheiro. Então isso pode interferir, digamos, numa concepção de prender todo mundo, entre aspas, mas isso pode ir no sentido de garantir renda. É igual a UTI, ela tem que... Não são todas, é sempre uma coisa, eu não quero atingir de forma generalizada, mas que existe. Você manter a UTI lotada porque a UTI é cara. Eu digo em hospitais da iniciativa privada. Então eu penso que o exemplo lá de El Salvador é um caso que eu acho que tem que ser estudado. Ele deve ter cometido todo tipo digamos, de
infração do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista... Ele decretou estado de emergência. Ali suspende as garantias individuais. Então ele literalmente botou para quebrar. O resultado imediato, todo mundo aprecia, eu também. Ele desmantelou, caiu a criminalidade de forma brutal. O resultado é que ele foi reeleito com 92% dos votos. Então não há o que questionar do ponto de vista do sucesso imediato. Porque a população, ela não quer saber se teve alguém inocente. Nesse julgamento, atropela. Porque ela troca a sua insegurança, o seu risco, a sua pior experiência com a bandidagem por algo. Esse cara está resolvendo, né? Eu estou simplificando, mas eu acho que a percepção popular nesses casos é absolutamente direta. Não tem mediação, não tem coisa nenhuma, é o resultado. Agora, para quem tem que estruturar o Estado, né, eu então não estou dizendo que está tudo errado, não, eu estou valorizando o resultado. O que eu estou questionando é o meandro que a gente não conhece. Por isso que eu estou dizendo, vale a pena estudar e aplicar aquilo que for bom. Não tem nenhum problema. Salles, qual o caminho melhor aí nessa questão? Eu queria começar falando o seguinte, essa frase do Lewandowski é muito interessante, né? Do direito às pessoas a terem a audiência de custódia, a incentivar o desencarceramento e tudo mais. Porque a gente pegar essa frase e levar para os presos do 8 de janeiro, o que aconteceu? O Alexandre não deixou fazer audiência de custódia de verdade, fez uma audiência de custódia pro forma, ou seja, os juízes que estavam fazendo as audiências de custódia, que aliás demoraram muito para serem feitas, os juízes tinham uma ordem para dizer o seguinte, você faz formalmente, mas você não tem poder nenhum de liberar ninguém nem nada, ou seja, audiência de custódia de mentira. Então, já contrariou o Lewandowski. Segundo, meteu todo mundo na cadeia por meses a fio, sem instrução processual, sem nada. Também contrariou o Lewandowski. Então veja que, no caso de punir bolsonarista, a frase do Lewandowski foi imediatamente suprimida, esquecida, e ele próprio boca que usa. Não falou nada. Mas tudo bem. A questão que importa é a seguinte. No mundo prisional, assim como no sistema de segurança pública, e eu tive essa conversa que eu vou relatar aqui com o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, que implementou nos anos 90 a política do tolerância zero. Eu tive, quando era ministro, com ele pessoalmente em 2019 em Nova York, e conversei longamente com ele sobre a política do tolerância zero. E a primeira coisa que me marcou naquela conversa foi ele dizer o seguinte, você não arruma uma cidade, não arruma segurança, não arruma vários serviços públicos, se você não tiver um saneamento interno prévio, ou seja, você não tirar as maçãs podres de dentro daquela instituição, de dentro daquela entidade. Então, a pergunta que é sobre a administração penitenciária, ela permeia também a segurança pública, porque o princípio é o mesmo. Você tem que ter um órgão correcional rígido, você falou do CNJ e do CNMP, que são órgãos, em tese, correcionais, do sistema de justiça e do Ministério Público, não submetendo nem o Procurador-Geral da República e nem o Supremo Tribunal Federal, porque eles estão fora desse controle. Mas você não, falando da administração penitenciária e segurança pública estrito sensu, você não arruma esses desvios se você não tiver uma corregedoria composta majoritariamente por gente de fora da corporação. Ou seja, a corregedoria dos presídios tem que ser gente de fora dos presídios. A corregedoria da Polícia Civil, gente de fora da Polícia Civil, a mesma coisa na Polícia Militar, a mesma coisa nos órgãos CNJ, CNMP e por aí vai. Porque senão o corporativismo prevalece, né? Até porque o sujeito que hoje está no órgão correcional, ele volta a ser um sujeito da carreira depois, e ele sabe que com o ferro que ele ferre quando ele for corregedor, esse mesmo ferro vai feri-lo quando ele estiver fora, né? Então, você tem que ter um órgão exógeno a essas estruturas para que o controle seja bem feito. No caso da segurança pública, polícias em especial, e mais notadamente a civil e a militar, você tem esse órgão como pré-condição para punir, tirar todo mundo que não presta, que é corrupto, que faz coisa errada, que tal, isso, aquilo, aquilo outro. Na administração dos presídios é a mesma coisa.
você tinha grandes problemas de corrupção penitenciária, não é à toa que entrava celular nos presídios, droga, arma, né? Isso acontecia e acontece até hoje, em vários estados, em várias localidades. Então você tem que ter um órgão correcional muito forte no sistema prisional. Em paralelo, a prestação privada, através de PPP ou concessões, né, ou a própria contratação pura e simples, não necessariamente PPP, de serviços administrativos, atividade meio do sistema prisional, ele é uma boa medida. Você contratar a limpeza, o hospital, tá? A própria Procuradoria-Geral do Estado aqui em São Paulo definiu que o Estado poderia fazer as PPPs dos presídios, exceto guarda de muralha, ou seja, a parte armada dos presídios continuaria sendo restrita ao órgão da administração, da Secretaria da Administração Deixa eu te Penitenciária. fazer uma observação, até para você comentar. O Código Penal, ele impede você transferir o poder de polícia para quem quer que seja, especialmente na iniciativa privada. Você não vê, quando você te perguntei por quê, se você está falando da Guarda Armada, não sei se isso é suficiente para contornar essa vedação do Código Penal. Então, assim, então tem um debate aí que eu acho que eu nunca vi e não sei, digamos, uma coisa é a Argentina, não? Tem uma outra legislação. Mas aqui o Código Penal fala, olha, o poder de polícia não pode ser transferido. Sim, mas a atividade meio de uma prisão, lavanderia, aí okay. restaurante, aí ok. asseio, quer dizer, isso não tem nada a ver com o poder de polícia. Então, quando você não privatiza, quando você não transfere para o concessionário, ou para a PPP, ou para seja lá qual for o modelo adotado, a atividade que é inerente ao poder de controle armado, portanto poder de polícia, que é o guarda da muralha e a segurança da unidade prisional, mas todos os outros serviços são desempenhados por terceirizados, isso pode plenamente funcionar, daria uma capacidade de gestão enorme e foi aprovado aqui em São Paulo com essa restrição e por força justamente do poder de polícia. Então, e o fato de ficar mais caro? Não fica necessariamente mais caro, aí depende, ninguém vai fazer um business plan, né, nem o Estado e nem o setor privado, um business plan que seja racional. Só tem sentido você fazer um serviço de terceirização e serviço de atividade meio se for bom para o Estado e ainda assim der lucro para o privado que vai prestar. Então, mas enfim, isso é uma discussão que iria longe. O que me parece que mais relevante aqui para a nossa discussão da segurança pública é o seguinte: o que faz com o preso enquanto ele estiver preso? E essa é uma tese que eu sempre defendi. Quando a gente vê os filmes americanos, que é aquele sujeito com bola de ferro no pé quebrando pedra na beira da ferrovia e uns caras a cavalo com a calibre 12 tomando conta, aquilo faz com que a cabeça do preso não esteja pensando bombagem, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. O problema das nossas cadeias aqui no Brasil, com raríssimas e honrosas exceções, que no estado de São Paulo tem várias cadeias em que existe atividade profissional, tem sujeito que fica costurando bola de futebol, tem empresas que mantêm dentro das cadeias atividade profissional. Mas para aquelas que não mantêm, nós poderíamos restabelecer no Brasil, e para isso precisa pegar a turma frenética dos direitos humanos que acha que isso é um absurdo, mas você tem que restabelecer no Brasil as colônias penais agrícolas para colocar essa turma para trabalhar. O sujeito passa o dia inteiro jogando bola, fumando maconha, falando no celular dentro da cadeia, não ressocializa e não pune ninguém. Não é à toa que a maioria dos sequestros por telefone, aquele negócio de golpe do Pix, é de dentro de cadeia. Então, nós tínhamos que ter no modelo brasileiro, dentro da nossa legislação e essa porcaria de Constituição de 88 que nós temos, algo um pouco mais duro. O modelo, eu conversei muito com o ministro de Segurança do Bukele, ele esteve conosco lá no CIPAC, lá em Balneário Camboriú.